A Constituição Federal Brasileira é conhecida como cidadã por ter assegurado direitos nunca antes vistos no país. Aqui, ó, muito interessante começar trazendo a Carta Cidadã, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Trazer a Constituição Federal como uma citação. Excelente trazer esse repertório. Então, a gente pode entender isso aqui como a competência 3, porque você está trazendo fatos, opiniões, argumentos para defender um ponto de vista. É um repertório. Então, perfeito. Aqui, ó, um detalhe importante. Sempre tenta marcar bem que é um acento, para não parecer apenas um pingo no i. Então, muita atenção a esse detalhe. Ótimo, é muito bom quando vocês iniciam a tese de vocês trazendo uma conjunção adversativa. Por quê? Porque ela vai marcar um contraponto. Então, ela deixa bem claro que tem esse direito. Porém, ele não está sendo observado de forma adequada. Então, é muito bacana quando vocês colocam essas conjunções adversativas. Entretanto, mas, porém, contudo, todavia, é muito bom. Entretanto, tais direitos não são exercidos por uma parcela significativa da população devido à ausência de registro civil. E aí, aqui a gente tem um detalhezinho, ó. Devido a. Quando você substitui a palavra seguinte por uma palavra masculina, e essa palavra vai exigir a presença do seu artigo, nesse caso, o que a gente vai ter? O uso da crase quando a palavra for feminina. Então, devido ao problema, ó, transformou em ao problema quando você coloca um substantivo masculino, significa que, utilizando um substantivo feminino, ausência, nós vamos ter o uso do acento grave. Então, devido à ausência. E aqui a gente vai ter a ocorrência da crase, devido ao. Então, devido à ausência de registro civil. Dessa maneira, cabe analisar o acesso aos serviços sociais e as ações, a mesma coisa. Percebe que aqui, o primeiro, aparece a preposição certinha. Esse a preposição está adequada, ó, preposição e o artigo masculino os. Aqui ele vai precisar aparecer também, porque a gente tem a junção da preposição a com o artigo as. Então, e as ações para enfrentar a problemática. Essa introdução está bem interessante, porque ela apresenta uma tese, a tese está bem aqui. Tais direitos não são exercidos por uma parcela significativa da população. Então, aqui a gente tem a marca da tese. Meu gato querendo aparecer aqui na minha primeira gravação. Então, a gente tem, e ela está bem aqui, devido à ausência de registro civil. Então, temos a nossa tese. Como vocês sabem, tese para marcar a opinião, para marcar o posicionamento dentro da redação. Então, essa introdução aqui está bem interessante e a gente também percebe a presença dos argumentos. Analisar o acesso aos serviços sociais, que é o nosso argumento 1, e ações para enfrentar a problemática. Argumento 2. Vamos para o nosso segundo parágrafo, que é o desenvolvimento da redação. Em primeira análise, é evidente o acesso aos serviços sociais é prejudicado pelo impasse entre as burocracias e o registro civil. Aqui falta a conjunção integrante que. É evidente que o acesso aos serviços sociais. Então, essa vírgula ela precisa ser removida para a gente poder colocar essa conjunção. Então, remover a vírgula e acrescentar a conjunção integrante que. Por quê, gente? Porque vai iniciar uma oração subordinada substantiva. E nesse caso, essa oração subordinada substantiva, ela tem um valor de sujeito. Independente disso, mesmo sendo, porque é sujeito, porque é complemento nominal, enfim, não caberia uma vírgula aqui, por isso que a gente remove. Então, é evidente o acesso ao serviço, é evidente que o acesso aos serviços sociais é prejudicado pelo impasse entre as burocracias e o registro civil. Perfeito, ótimo tópico frasal, ele ficou bem objetivo, só teve esse detalhe ali que a gente precisa repensar. Então, a gente tem um bom tópico frasal.
O programa do Ministério da Saúde, consultório de rua, ótimo, foi desenvolvido para oferecer suporte médico a pessoas. Ó, aqui a gente tem um deslize de crase. Por quê? Quando eu tenho a singular seguido de palavra feminina plural, não vai ter crase. Então, ó, memoriza comigo. A singular seguido de palavra feminina plural não apresenta acento grave. O que acontece aqui? Por que não tem a presença da crase? Porque aqui a gente tem apenas a preposição. Ela não se juntou ao artigo as, que seria o artigo referente a pessoas, as pessoas. Então, não há motivo para a gente colocar esse acento grave. Então, sem crase, porque a única coisa que aparece ali é a preposição. Em situação de rua. Porém, tal objetivo muitas vezes não se concretiza. A vírgula vem antes do pois. Vírgula. Pois. Tal objetivo muitas vezes não se concretiza, pois, segundo levantamentos do programa, essa vírgula aqui está certinha, porque a gente tem uma ideia intercalada, que está aqui, segundo levantamentos do programa, não cadastrar o paciente na base nacional pela ausência de do documento em questão impede que ele receba assistência integral no sistema de saúde. Perfeito. Impede que ele receba assistência integral. Isso aqui é ótimo, porque é um bom argumento que a gente tem para demonstrar a importância de você ter o seu registro civil. Ok. Assim, inúmeros indivíduos ficam desamparados perante suas necessidades básicas. Muito bom. E aqui, ó, eu preciso grifar como algo muito positivo esse repertório do Ministério da Saúde, que ficou muito bom. Além disso, é notório que as ações para mitigar a questão são incoerentes. Meus amores, não façam isso. Escreveu errado, risca e coloca a palavra correta ao lado. Não se coloca a palavra correta em cima. Por quê? A gente corre o risco de o examinador não considerar. Porque é como se você estivesse tentando se beneficiar do espaço da folha. Você escreveu errado, então escreva ao lado. Não tente escrever em cima para poder ganhar espaço, né, digamos assim. Não pode. É notório que as ações para mitigar a questão são incoerentes. Beleza. Aqui a gente precisava só de um conectivo. A gente poderia até colocar um isso. Aqui ela vai trazer um exemplo, não é? O portal de notícias G1 noticiou. Então aqui a gente tem que ter um conectivo para fazer essa introdução. Nesse sentido. Opa, dessa forma. O portal de notícias G1, bom, é um repertório. A notícia ela é sempre bem-vinda, tá? Noticiou no ano de 2022 o caso de um casal que perdeu a guarda da filha. Aqui o ideal seria a gente colocar um porquê ao invés do pois, até porque ela já usou. Porque não possuía certidão de nascimento. Tal medida não se importou em garantir uma solução eficaz para a situação, sendo desproporcional à real vulnerabilidade. Exatamente, isso aqui ficou bem legal. Logo, fica claro que a desconexão com o conceito de cidadania por parte de profissionais públicos. Aqui o ideal seria a gente colocar, ó, logo fica claro. Fica clara que há desconexão. Aqui a gente vai ter que colocar o clara. Por quê? Porque na sequência aparece o artigo feminino, a desconexão. O que é que fica claro? A desconexão. Como a gente tem uma palavra feminina, então vai ficar clara. Fica clara a desconexão. Fica clara que a desconexão com o conceito de cidadania por parte de profissionais públicos pode agravar o cenário. E aqui seria interessante a gente trocar profissionais públicos por servidores. O conceito de cidadania por parte de servidores públicos. Pode agravar o cenário. Portanto, famílias, ó, esse tem aqui está no plural, então ele vai receber o acento. Tem seus direitos.
tem seus direitos apagados, se não me falha a memória, é isso que está escrito aqui. Aliás, se não me falha a visão. Então, aqui, ó, apagados. Pelo que eu enxergo, parece que está sem o S. Tem seus direitos apagados sem a perspectiva de contestação. Esse sem a perspectiva de contestação ficou excelente. Muito bom. Então, aqui a gente também tem um bom exemplo de parágrafo de desenvolvimento. E agora chegamos à conclusão. Dessa maneira, uma dica que eu dou para vocês, eu já tinha até visto um maneira antes, mas eu nem comentei nada, é evitar esse maneira aqui, porque ele é informal. Então, às vezes é interessante substituir o maneira por desse modo, dessa forma, tá? O maneira, ele é informal. Eu deixei passar um, mas aí como ele se repetiu, eu resolvi trazer esse esclarecimento. É evidente que instituições devem colaborar para erradicar a invisibilidade social causada pela ausência do registro civil. Isso aqui está excelente. Cabe ao Ministério da Cidadania, boa, aqui a gente já tem o nosso agente. E aí vocês podem perceber que essas cores que eu vou usando, os meus alunos eles já sabem o que significam essas cores, tá? Através do programa, aqui ó, a gente tem um probleminha também. Por quê? O através, ele é no sentido de atravessar, cruzar. Aqui é um sentido figurado, então nós não vamos usar o através, nós vamos usar o por meio de. Então, por meio do programa, certo? Isso aqui, eu não sei exatamente se no Enem eles realmente desconsideram pontos disso, mas se a gente for avaliar pela norma padrão de modo bem, sendo bem criterioso, esse através seria descontado. Numa banca de concurso como o Sebrasp, por exemplo, isso é descontado sem nem pensar duas vezes. Através do programa Somos Todos Brasil, excelente, e eu sempre digo isso aqui para os meus alunos, crie um projeto. Isso é muito importante. Projeto. Muito bom. Gostei desse nome também. Crie um projeto, dê um nome a esse projeto, para você tornar aquilo ali ainda mais viável. Realizar o cadastramento instantâneo de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ó, ela botou por meio de aqui. Boa. Para a gente não repetir, o que pode ser feito, professora? Vamos lá. Realizar o cadastramento instantâneo de pessoas em situação de vulnerabilidade pela busca ativa. Então, a gente pode substituir isso aqui e colocar um pela busca ativa. Pela busca ativa realizada por assistentes sociais e profissionais jurídicos. Vírgula. Visando reduzir o número de pessoas sem tal reconhecimento. Cabe, vírgula. Eita, que escrevi errado. Vírgula. Cabe ainda ao Ministério citado promover palestras com profissionais públicos. Aí aqui poderia colocar só com servidores, para evitar profissionais públicos com servidores, visando incentivar o reconhecimento da realidade social para que suas propostas e ações sejam eficientes. Ótimo, isso aqui ficou muito bom. Em combater a problemática sem estigmatizar as reais vítimas, perfeito, excelente, das desigualdades enfrentadas no país. Tem uma retomada ali a introdução, então isso ficou muito bom. Gostei dessa redação. Ela está bem coerente, tem alguns deslizes que a gente foi vendo no decorrer da leitura, mas é uma redação ótima e que vai ser avaliada com uma boa nota, tenho certeza disso.